A história começa com Kanishi, um gamer raiz que acabou de zerar um jogo que levou 3 anos inteiros para completar. Depois de finalizar, ele se recosta na cadeira e solta um suspiro, pensando em como o jogo foi na verdade bem chato e decepcionante. Apesar de todo o tempo, o jogo nunca o desafiou de verdade. O que Kanishi realmente quer é um jogo que o leve ao limite, algo tão difícil que levaria tipo uns 10 anos para ele conseguir zerar. Ele quer um desafio de verdade, não algo que dê para zerar só com um pouco de paciência. Com isso em mente, Kanishi logo começa a procurar seu próximo jogo. Ele rola a tela, vê títulos, reviews, recomendações, mas nada, absolutamente nada, chama a atenção dele. De repente, a tela do computador dele dá umas travadas e pisca. Um texto estranho aparece, oferecendo um jogo que nunca acaba, ambientado num mundo de fantasia cheio de magia. Os olhos de Kanishi se arregalam de pura empolgação. Ele nunca tinha ouvido falar de um jogo que nunca acaba, e só a ideia já faz o coração dele disparar. Sem hesitar, ele clica. Em seguida, pedem para ele selecionar o nível de dificuldade. As opções vão do modo fácil ao difícil, o que já parece bem padrão e sem graça para ele. No entanto, ao rolar mais para baixo, ele nota uma opção extra lá no fim, chamada modo inferno. Isso é algo que ele nunca tinha visto em jogo nenhum antes. A empolgação dele vai às alturas, percebendo que esse pode ser, finalmente, o desafio que ele tanto procurava. Sem pensar duas vezes, ele seleciona o modo Inferno. Em seguida, escolhe a classe de Invocador e clica com confiança no botão de iniciar. No mesmo instante, algo estranho acontece. A tela pisca intensamente, e antes que ele possa reagir, ele é sugado direto para dentro do monitor. A próxima coisa que ele sabe é que acorda num mundo completamente diferente, como um bebê recém-nascido, chorando ao nascer numa família de servos pobres. Pouco depois do seu nascimento, um homem o pega gentilmente e lhe dá um nome. Esse nome é Alan. Surpreendentemente, Alan não se sente nem um pouco chateado com a situação. Na vida anterior, ele era um gamer falido de 35 anos, preso num emprego sem futuro, sem perspectiva alguma. Comparado a isso, essa nova vida parece um novo começo, uma chance de ouro. Ser reencarnado lhe dá uma segunda chance para viver uma vida melhor e mais significativa. No momento, Alan tem apenas 1 ano, então ele ainda não consegue falar. No entanto, ele não tem dificuldade nenhuma em pensar claramente dentro da sua mente. Ele consegue organizar os pensamentos, entender o que as pessoas dizem ao redor e observar tudo com muita atenção. Ele também percebe que o idioma falado neste mundo é japonês, ou seja, é a língua comum por aqui. Alan e sua família vivem numa vila de fronteira, onde os pioneiros pagam impostos a um senhor governante em troca do direito de cultivar a terra. A vila ainda é nova e subdesenvolvida, então nem tem um nome próprio ainda, para você ter uma ideia. O pai de Alan se chama Rodan, um homem trabalhador e carinhoso que faz de tudo para sustentar a família. Julgando pela aparência e comportamento, Alan chuta que Rodin deve ter uns 20 anos. O nome da mãe dele é Dirja, e Alan assume que ela provavelmente está no final da adolescência. Vendo como os pais são próximos e amorosos um com o outro, Alan imagina que é só questão de tempo até ele acabar com os irmãos mais novos também. Mais tarde naquela noite, depois que Alan é colocado na cama, ele fica ali quietinho e começa a pensar. De repente, ele se lembra que neste mundo, ele deveria ser um invocador. Curioso, ele decide tentar abrir uma janela de status para verificar seus atributos. No entanto, no momento em que ele tenta fazer isso, algo inesperado acontece. Em vez de uma janela simples aparecer, um livro grande de repente se materializa e flutua bem acima dele no ar. Alan grita de susto com a visão repentina, completamente assustado com o que acabou de aparecer. O grito dele imediatamente chama a atenção dos pais. Percebendo que isso é ruim, Alan entra em pânico e rapidamente faz o livro flutuante sumir antes que eles possam vê-lo. Os pais correm para ver o que houve, mas quando veem que nada estranho está acontecendo, assumem que ele estava só fazendo barulho dormindo. Pensando que não é nada sério, eles saem quietinhos do quarto. Assim que eles saem, Alan cuidadosamente traz o livro de volta. Ele logo descobre que o livro flutuante é, na verdade, um grimório que contém todos os detalhes sobre seus atributos e habilidades. Enquanto lê, ele confirma que realmente é um invocador. Assim como a classe que ele escolheu no jogo, o livro explica que ele pode invocar criaturas, mas por causa da sua pouca idade, ele está atualmente limitado a invocar apenas insetos e feras. Mesmo assim, Alan se sente extremamente empolgado. Ele quer invocar algo na hora, então tenta invocar um inseto. No entanto, não importa quantas vezes ele tente, nada, absolutamente nada, acontece de jeito nenhum. Depois de várias tentativas falhas, Alan se força a se acalmar e pensar com cuidado. Ele se lembra de outra habilidade listada no Grimório e decide tentar usar sua habilidade de criação primeiro. Quando ele ativa, algo finalmente acontece. Uma carta de criação de inseto aparece bem na frente dele. Vendo isso, Alan percebe que precisa criar a criatura primeiro antes de poder invocá-la. Agora que ele tem a carta de criação, ele se prepara para invocar o inseto corretamente. Bem quando ele está prestes a fazer isso, a mãe dele entra para ver como ele está. Alan reage instantaneamente, deitando de volta e fingindo estar dormindo. Mesmo depois que a mãe sai do quarto, ele percebe que está de repente muito cansado. As pálpebras ficam pesadas, e ele percebe que se forçar a ficar acordado é inútil, decidindo que é melhor descansar.
Ele escolhe ir dormir e tentar invocar de novo na manhã seguinte. Na manhã seguinte, quando os pais não estão olhando, Alan cuidadosamente tira seu grimório de novo. Desta vez, ele completa a invocação com sucesso. Num instante, um gafanhoto gigante aparece e pula direto no rosto dele. Alan entra em pânico, mas se recupera rápido e tenta dar ordens, dizendo para ele obedecê-lo. Infelizmente, o gafanhoto não mostra interesse nenhum em ouvir e simplesmente pula para longe por conta própria. Confuso, Alan verifica o grimório de novo, esperando que ele explique o que está acontecendo. Ele encontra os atributos do gafanhoto escritos dentro do livro. O grimório também o informa que ele precisa dar um nome à sua criatura invocada. Depois de pensar por um momento, Alan decide que Denka soa como um nome decente para um gafanhoto. Ele então olha para seus próprios atributos e percebe que invocar Denka realmente aumentou suas habilidades. No entanto, antes que ele possa comemorar, a mãe dele de repente entra no quarto. Ela imediatamente nota Denka e, como é extremamente medrosa com insetos, reage sem pensar e instantaneamente esmaga o gafanhoto. Assim, Denka se foi. Depois de mais alguns dias brincando com suas habilidades e testando coisas diferentes, Alan finalmente consegue invocar outra criatura. Desta vez, é um pequeno rato que ele decide chamar de Mouse. Infelizmente, Mouse se mostra tão pouco inteligente quanto Denka. Ele não ouve muito as ordens, na maioria das vezes faz o que quer. No entanto, ao contrário de Denka, Mouse tem uma habilidade útil chamada Disparada, que permite que ele se mova pelo quarto numa velocidade extremamente rápida. Embora Mouse ainda não seja muito obediente, ele pelo menos usa a disparada sempre que Alan manda, o que faz Alan se sentir um pouco melhor sobre a invocação. Alan passa o resto do dia estudando cuidadosamente seu grimório. Ele lê cada página repetidamente, tentando entender como a invocação realmente funciona e o que ele precisa fazer para invocar monstros mais fortes que possam seguir comandos corretamente. Ele pensa em métodos diferentes, condições possíveis e combinações de habilidades, mas não importa o quanto estude, não consegue encontrar uma resposta clara. No fim, todo o seu esforço não leva a nada, e ele fica um pouco frustrado. Naquela tarde, o pai de Alan, Rodan, finalmente volta para casa. Suas roupas estão manchadas de sangue, e é claro que ele acabou de voltar de uma caçada perigosa. Rodan orgulhosamente conta a Alan que conseguiu abater um javali enorme. Ele continua descrevendo o quão grande e aterrorizante ele era, e então pergunta a Alan se ele quer ir vê-lo. Ouvindo isso, Alan fica incrivelmente empolgado. Este seria o primeiro monstro de verdade que ele já viu neste mundo. Vendo o quão empolgado o filho está, Rodan decide levá-lo junto. Esta é a primeira vez de Alan saindo de casa, então ele se sente super emocionado. Naquele momento, o pai dele aponta para um bando de pássaros conhecidos como Alba-Hirum. Durante essa estação, eles voam juntos para o norte, sinalizando a chegada do outono. Rodan então explica a Alan que o nomeou em homenagem ao herói Alba. Depois de uma caminhada de uns 10 minutos, eles chegam ao local onde o javali está sendo esquartejado. Várias pessoas já estão lá trabalhando juntas para processar o monstro. A princípio, Alan fica cheio de empolgação enquanto o encara de perto. No entanto, depois de examiná-lo com mais cuidado, essa empolgação lentamente se transforma em medo. Ver um monstro tão grande e poderoso pessoalmente o faz perceber o quão aterrorizante ele realmente é. Alan entende que se ele tivesse que lutar contra algo assim agora, não teria chance nenhuma. Depois de um pouco de tempo, um dos vizinhos deles, um homem chamado Dirta, se aproxima de Rodan e o parabeniza por derrotar o javali. Logo depois, os outros aldeões próximos também começam a aplaudir. Todos sabem que abater um javali daquele jeito não é tarefa fácil e que é um grande feito. Rodan então apresenta formalmente Alan a Gerda. Gerda fica completamente sem palavras quando vê o quão educado e bem comportado Alan é, especialmente considerando que ele tem apenas 1 ano de idade. Deixando isso de lado, Alan pergunta a Gerda o quão forte um javali realmente é. Gerda explica que javalis são monstros de rank C por natureza, e que geralmente leva cerca de 20 pessoas trabalhando juntas para abater apenas um deles. Ouvindo isso, Alan silenciosamente anota a informação. Ele percebe que isso lhe dá uma referência clara sobre que tipo de força existe neste mundo e o que ele pode ter que enfrentar no futuro. Meses depois, Alan recebe algumas notícias empolgantes. Ele descobre que finalmente alcançou o nível 2 como invocador. Essa subida de nível permite que ele crie cartas de criaturas Rank G, o que é um grande passo à frente para ele. Além disso, ele ganha uma habilidade novinha em folha que o permite fundir suas criaturas invocadas. A melhor parte de tudo é que o espaço do seu inventário dobra. Isso significa que ele agora pode segurar o dobro de buffs de antes, aumentando muito sua força potencial. Naquela noite, depois de terminar o jantar, Alan se sente mais empolgado do que nunca. Com seu novo nível, nova habilidade e inventário expandido, ele ansiosamente se prepara para testar sua técnica de fusão pela primeiríssima vez. Mas Alan logo acaba se sentindo decepcionado ao perceber que ainda não consegue usar sua técnica de fusão nas cartas, mesmo quando seu MP está completamente cheio. Não importa o quanto ele tente ou o quão cuidadosamente ele siga o processo, a fusão simplesmente não ativa. Isso o frustra, mas ele entende que ainda é muito jovem e não forte o suficiente por enquanto.
O tempo passa, e quando Alan completa 3 anos, ele já fez um progresso claro e notável em seu caminho como invocador. Depois de muitas tentativas e muita prática, ele finalmente consegue usar sua técnica de fusão em várias de suas cartas. Através desse processo, ele consegue criar uma carta de pássaro, e o pássaro que ele invoca dela se chama Chap. Chap tem uma habilidade especial chamada Mimetismo de Voz, que permite que ele imite perfeitamente qualquer coisa que Alan diga. Quando Alan ouve Chap copiar sua voz, ele imediatamente percebe o quão útil essa habilidade poderia ser. Ele imagina usá-la para confundir inimigos, atrair monstros para armadilhas ou criar distrações durante a batalha. Enquanto Alan olha para tudo o que aprendeu até agora, ele se sente satisfeito com o quão profundo e complexo este mundo é. Ele honestamente admite a si mesmo que este mundo parece o auge do hardcore gaming, muito além de qualquer coisa que ele já experimentou em sua vida anterior. Quando chega às 3 da tarde, uma das amigas de Alan, uma garota chamada Krina, vem pra brincar. Como de costume, eles começam a brincar de cavaleiros e lutar de espada com gravetos de madeira. A princípio, Alan a subestima, pensando que ganhar seria fácil pra ele. No entanto, para sua surpresa, Krina é muito mais rápida e ágil do que ele esperava. Ela se move rapidamente, desvia dos ataques dele e contra-ataca antes que ele possa reagir. Alan luta para acompanhar o ritmo dela e, antes que perceba, acaba perdendo a luta. No fim do dia, Alan está completamente exausto e apanhado feio pela Krina. O corpo dele dói e o orgulho está ferido, mas em vez de se sentir desanimado, ele silenciosamente jura a si mesmo que ficará mais forte antes da próxima batalha. Naquela noite, uma notícia importante é revelada à família. Dirja anuncia que está grávida. Ouvindo isso, Alan diz ao pai que quer ajudar na colheita das batatas, já que a mãe não poderá ajudar tanto mais. No fundo, Alan sabe que vai se sair bem no trabalho físico, porque ele agora tem a resistência de um adulto crescido. No entanto, os pais dele não sabem disso. Eles gentilmente dizem a ele que uma criança da idade dele não deveria ter que trabalhar, e que ele deveria focar em brincar e se divertir. Eles o encorajam a continuar passando tempo com Krina, já que notaram o quão feliz ele parece quando brincam de cavaleiros juntos. Eles também mencionam que estão realmente ansiosos pela cerimônia de avaliação de Alan. Alan não tem ideia do que é isso, então Dirja explica que quando ele completar 5 anos, haverá uma cerimônia divina para determinar que tipo de talento ele possui. Eles realmente esperam que Alan receba um bom talento, um que possa finalmente libertar a família deles da vida de servos. Alguns meses depois, durante a estação de inverno, Alan acidentalmente esquece de guardar Denka. Por causa disso, a mãe dele de repente vê o inseto. Aterrorizada, Dirja escorrega e cai no chão. Quando Roden corre para ver como ela está, ela diz a ele que a bolsa estourou e que o bebê está vindo. Krina por acaso está por perto na hora. Como ela e Alan estavam tendo outro encontro de brincadeira, Rodan rapidamente pede a Krina para ir buscar os pais dela, porque eles têm experiência em ajudar com partos. Não muito depois, Gerda e sua esposa, Matilda, chegam para ajudar Dirja. Matilda assume o controle da situação e se prepara para fazer o parto. Ela imediatamente manda todos os homens para fora da casa, dizendo que precisa de privacidade para trabalhar direito. A longa noite passa e na manhã seguinte, os meninos acordam com o som de um bebê chorando. Eles correm e descobrem que o bebê foi entregue em segurança. Dirja pede a Rodin para nomear a criança. Sem pensar muito profundamente, Rodin decide chamá-lo de Mesh. Dirja instantaneamente ama o nome, mas depois de pensar por alguns segundos, ela se pergunta se o nome veio de algum monstro. Rodin admite que sim, mas Dirja não pode negar que o nome soa bem. Ela começa a rir e todos os outros se juntam. Enquanto riem juntos, Alan os observa silenciosamente. Pensando em tudo, Alan percebe que nunca entendeu de verdade por que foi reencarnado em primeiro lugar. Além do seu desejo desesperado de jogar um jogo hardcore com equilíbrio terrível, ele se lembra o quão miserável e sem sentido sua vida antiga parecia e percebe que está completamente bem em deixá-la para trás. Neste novo mundo, ele se sente livre, sem restrições e cheio de possibilidades. Mais do que qualquer outra coisa, ele sabe que esta nova família é a melhor parte da sua nova vida. Ele não tem certeza de como fará isso ainda. Mas Alan faz uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importa o que custe, ele libertará sua família da vida dura de servos. O tempo passa, e quando Alan completa 5 anos, o pai de Alan o leva para uma caminhada por um amplo campo de flores e começa a contar sobre a cerimônia de avaliação. Segundo ele, é uma cerimônia especial da qual toda criança da vila deve participar assim que completa 5 anos. Se uma criança for descoberta possuir um talento, isso poderia permitir que tanto a criança quanto a família ascendam e escapem da vida de servos. No entanto, Rodan explica a Alan que não será nada fácil, porque haverá muitos competidores, já que a vila deles é muito densamente povoada. No caminho, eles encontram Krina e o pai dela, e os 4 decidem viajar juntos para uma vila de plebeus próxima. Não muito depois, eles chegam à vila de plebeus, e Alan fica chocado que as pessoas que vivem lá são sequer consideradas plebeus, já que são bem arrumadas e vestem roupas muito mais bonitas que as dele. Pouco depois deste momento, a cerimônia de avaliação está pronta para começar. Então, os sacerdotes lentamente abrem a grande porta principal e, primeiro, pedem ao povo comum que mostre respeito a Elmia, o deus da criação.
Depois disso, eles continuam dizendo que heróis no reino não vêm apenas de pessoas com alto rank, poder ou status, mas também podem vir de servos comuns. Alan ouve isso e imediatamente sabe que é verdade, porque quando ele estava lendo o epílogo do jogo, dizia claramente que classes como Herói e Lorde da Espada devem começar de uma baixa classe social. A princípio, ele acreditava que isso era apenas uma regra de jogo chata sem significado real, mas ele logo percebe que se aplica ao mundo inteiro. Por causa dessa regra, todos, não importa seu status ou origem, devem participar da cerimônia. Depois que essa explicação termina, os plebeus calmamente avançam e lentamente fazem seu caminho para dentro do edifício. Uma vez lá dentro, Alan nota uma estátua no centro e assume que deve ser o deus adorado neste mundo, Olmia. Não muito depois, a cerimônia de avaliação começa, iniciando com o chefe da vila e seu filho, Palomas. Palomas avança em direção à bola de cristal e coloca a mão nela, fazendo a tela acender e anunciar que ele tem o talento de se tornar um mercador. O pai dele imediatamente pula de alegria e corre para abraçá-lo, aliviado ao perceber que seu filho não é inútil afinal de contas. Alan observa em completo espanto quando, de repente, seu grimório aparece flutuando na frente dele e começa a escrever vários números em suas páginas. Isso o faz perceber que os atributos agora estão sendo mostrados como valores claros em vez de números ocultos. O que ele mais gosta é que ele é o único que pode ver o Grimório, o que significa que ele pode usá-lo livremente como quiser sem que ninguém perceba. A cerimônia continua enquanto as crianças celebram felizes com seus pais, depois de receberem suas novas habilidades. Mas infelizmente nem todos têm a sorte de ganhar um talento, deixando alguns deles se sentindo decepcionados. A próxima criança é Dadagora, e ele coloca a mão no cristal, fazendo-o acender. O sacerdote o informa que seu talento é ser um usuário de machado. Dagora imediatamente pula de alegria e corre para o pai para celebrar. Um por um, todos recebem seu julgamento de talento e deixam a área, até que apenas Alan e Krina permanecem. Parados ali com os pais, Krina rapidamente corre até a bola de cristal, empolgada e ansiosa para descobrir que tipo de talento ela tem. No momento em que ela toca, uma luz brilhante rompe do cristal. E quando chega a hora de anunciar o talento dela, até os sacerdotes ficam chocados com o resultado. A maioria dos atributos dela está quase no máximo, e ela é revelada ter o talento de uma Lorde da Espada, que é conhecido como um dos talentos mais raros e fortes. O pai dela está radiante de alegria, acreditando que sua única filha pode finalmente ser sua saída da miséria. Mas Krina mesma não parece muito feliz, porque ela na verdade queria se tornar uma simples espadachim. Alan não está nem um pouco surpreso, já que sempre acreditou que havia algo especial nela. Ele também está empolgado, esperando que os pais descubram que ele é um invocador. Então ele caminha com confiança até o cristal para ter seu próprio talento revelado. Ele coloca a mão e uma luz ofuscante explode, arremessando-o antes de cair no chão. Rodin corre até um dos sacerdotes e pergunta se seu filho despertou um talento único. Mas em vez disso, o sacerdote anuncia que Alan não tem talento algum. Rodin não parece nem um pouco chateado. Em vez disso, ele calmamente segura Alan pelos ombros e diz que é hora de irem para casa. Os dois voltam para casa, onde Zhao e Mesh, o irmãozinho de Alan, já os esperam para uma calorosa e alegre recepção. Mais tarde, Rodin senta com Alan e diz para ele não se sentir mal por não ter um talento, explicando que nada disso mudaria o quanto o amam. Mesmo assim, Alan ainda se sente um pouco desapontado por não ter recebido um talento próprio. Apesar disso, ele permanece grato e feliz por ter nascido em uma família tão carinhosa e amorosa. Mais tarde naquela noite, Alan está acordado na cama com seu grimório aberto à sua frente. Ao folheá-lo novamente, ele percebe que cada um de seus atributos está listado como Rank I. Pelo menos hoje o ajudou a perceber uma coisa importante. Ele é a única pessoa neste mundo jogando no modo inferno. Alan presume que o sistema de classificação provavelmente reflete o quanto uma pessoa pode crescer ao subir de nível. Por causa disso, ele acredita que a razão de todas as suas habilidades serem rank e é por ter escolhido a dificuldade modo inferno, o que provavelmente reduz seu progresso a 1/100º do que deveria ser normalmente. Isso só pode significar que as estatísticas mostradas no Grimório são apenas uma pequena fração de seu verdadeiro potencial. Alan percebe que uma dificuldade como essa é onde a maioria das pessoas desistiria, mas não ele. Ele está em uma missão para provar que é capaz de conquistar qualquer jogo hardcore que escolher enfrentar. No dia seguinte, Alan e sua família vão à casa de Krina para celebrar seu talento de Senhora da Espada. No caminho, Alan não consegue deixar de notar que seu pai parece chateado com algo, embora claramente não queira falar sobre isso. Esse mau humor acompanha Rodin até a casa de Krina. Quando chega a hora de todos começarem a beber juntos, Rodin e Jedha começam a discutir por algo completamente sem sentido. Alan os observa e se pergunta se a atitude de seu pai poderia ser causada por ciúmes de Krina se tornar uma Senhora da Espada. No entanto, ele rapidamente descarta a ideia, sabendo que seu pai não é uma pessoa tão mesquinha. A discussão continua a escalar enquanto Rodin e Jirta gritam um com o outro
De repente, Dita solta uma bomba, revelando que Rodin uma vez disse que queria cortar todos os laços com a família deles. Todos que ouvem isso ficam completamente chocados. Rodin admite que é verdade, mas explica que não é porque ele quer. Ele diz que o talento de Krina é 1 em 1 milhão e poderia até colocá-la no caminho para se tornar uma nobre. Por causa disso, ele acredita que eles não deveriam arriscar o futuro dela continuando a se associar com servos como eles. Mesmo após essa explicação, os dois continuam discutindo por mais um tempo, até que suas esposas finalmente intervêm e lhes dão um choque de realidade. Matilda e Derja então explicam a verdade, revelando que os 4 são amigos de infância que cresceram juntos na mesma vila. Aparentemente, Dita e Rodin sempre foram uns cabeças duras, que viviam procurando desculpas para brigar. Embora se tornarem pais os tenha acalmado um pouco, relembrar as velhas memórias ajuda a todos a relaxar, e eles passam o resto da noite se divertindo e compartilhando bebida juntos. No dia seguinte, os rumores sobre os talentos de Krina se espalham rapidamente, e em pouco tempo, a Ordem dos Cavaleiros começa a planejar uma visita especial para vê-la pessoalmente. Pouco depois, os cavaleiros chegam à vila a cavalo. Assim que o fazem, Krina e seu pai correm até o comandante dos cavaleiros para apresentá-la formalmente. Enquanto eles conversam, Alan observa a distância e começa a se perguntar se isso significa que Krina terá que deixar a vila e se tornar uma cavaleira de verdade. Ele entende que este é o caminho que ela deve seguir, mas, mesmo assim, ele admite para si mesmo que sentirá falta dela quando esse dia chegar. Depois que o comandante conversa com Gerda por um tempo, ele de repente chega a uma dura conclusão. Ele afirma que eles podem ter mentido sobre Krina possuir o talento de Senhora da Espada. Por causa disso, ele declara que ela deve provar isso em um duelo contra o vice-capitão. Se ela falhar, será executada no local. Como mentir sobre o próprio talento é punível com a morte, Gerda recusa imediatamente, incapaz de aceitar por que alguém tão velho e experiente quanto o vice-capitão seria forçado a lutar com uma criança de 5 anos. Alan sente o mesmo, mas sabe que não há nada que possa fazer para impedir. Krina olha para a espada que usará no duelo e nota como ela é brilhante e bonita. Animada só com isso, ela imediatamente concorda com o duelo e diz ao pai para não se preocupar. Ao ouvir isso, Dita nem sabe mais o que dizer e fica completamente atordoado. Com isso, o duelo entre Krina e o vice-capitão, Leibrand, começa. Nos primeiros momentos, os dois parecem igualmente parelhos. No entanto, Leibrand logo usa sua força esmagadora para dominar Krina e arremessá-la contra uma parede. Gerda vê isso e tenta desesperadamente intervir, mas os cavaleiros o contêm e o seguram. Naquele momento, o comandante dos cavaleiros já acredita que a luta acabou. Para sua surpresa, Krina de repente se levanta cercada por uma tênue aura azul. Ela avança direto para Leibrand e desfere uma saraivada de golpes de espada 10 vezes mais rápidos e fortes que seus ataques anteriores. Leibrand mal consegue acompanhar e em pouco tempo sua espada é cortada limpa ao meio. Ao ver isso, o comandante imediatamente encerra o duelo. O vice-capitão fica em completa descrença, incapaz de compreender como ele, de 24 anos, foi derrotado por uma menina de 5 anos. A multidão explode em aplausos pelo talento de Krina. Ele diz que gostaria da oportunidade de discutir o futuro dela com ele. Embora Dita ainda esteja bravo por ter sido forçado a submeter Krina a um teste tão perigoso, ele concorda em conversar. Eles vão para a residência do chefe da vila, onde a discussão começa durante o jantar. O comandante dos cavaleiros se apresenta como Xenof, e explica que foi enviado pelo Senhor da Terra para confirmar se uma Senhora da Espada realmente existia. Após testemunhar o duelo em primeira mão, ele confirma com confiança. Xenof então anuncia outra decisão tomada pelo Senhor da Terra. Embora a vila fosse originalmente para ser nomeada em homenagem ao chefe da vila, a descoberta de uma Senhora da Espada mudou tudo. Para honrá-la, a vila agora se chamará Vila Krina. Depois disso, Xenof pede desculpas a Gerda por submeter sua filha a um teste tão brutal. Gerda não é do tipo que guarda rancor, então ele aceita o pedido de desculpas e deixa pra lá. Xenof então diz a Gerda para continuar criando Krina, da mesma forma que sempre fez. Assim que ela atingir a idade de 12 anos, será enviada à Academia Real para estudar e dominar completamente seu talento. Ao ouvir isso, Alan fica animado com a ideia de uma academia cheia de pessoas que possuem talentos como o dela. No entanto, enquanto a conversa continua, Alan começa a se perguntar por que Dagora, uma das crianças que recebeu o talento do machado, também está presente. Xenof reconhece Dagora e diz para ele trabalhar o máximo possível para treinar e conseguir a admissão na academia um dia. Com isso resolvido, Xenof volta sua atenção para Alan e nota algo incomum. Ele acha estranho que Alan tenha cabelo e olhos escuros, o que é raro. Quando Xenof descobre que Alan é filho de Rodan, o caçador de javalis, ele imediatamente se levanta e presta seus respeitos. Xenof explica que Rodin é conhecido como uma figura lendária na vila, um homem responsável pela maioria das tarefas perigosas durante as caçadas. Ele é considerado um verdadeiro herói pelo povo. Enquanto Alan ouve tudo isso, ele se sente orgulhoso de ouvir seu pai ser tão elogiado. Em seu coração, Alan percebe que seu pai realmente é um herói, afinal. Mais tarde naquela noite, Gerda e Rodin se despedem.
Rodin acredita que Krina pode se tornar uma heroína um dia, mas ele está ainda mais impressionado por ela ter sido reconhecida pelo Senhor. Ele então diz a Alan para continuar trabalhando duro, dizendo que ele está destinado a grandes coisas, já que é seu filho, afinal. Nesse momento, Alan tira algumas frutas que roubou da reunião, e Rodin faz o mesmo, fazendo com que ambos riam juntos. Algum tempo depois, Alan fica super animado porque finalmente subiu de nível sua habilidade de invocador. Seu Grimório agora diz que ele tem uma habilidade aprimorada. Então ele se pergunta se isso significa que ele será capaz de invocar coisas mais fortes. Ele fica ainda mais animado ao pensar em como eventualmente será capaz de invocar algo legal como um dragão. Levou 2 anos para ele alcançar esse marco, então quando ele pensa nisso, percebe que valeu a pena todo o esforço e espera. Mais tarde naquela noite, Derja e Rodin anunciam que terão mais um filho, e o palpite deles é que será uma menina. Por causa disso, todos começam a pensar em possíveis nomes para o bebê. O Grimório de Alan aparece de repente, e depois que ele olha para dentro, ele vê o nome do deus da criação escrito lá. Sem pensar muito, ele sugere que chamem o bebê, mas rapidamente o mandam calar a boca e o avisam que não se fala o nome de seu deus em vão. Alan percebe que errou, então rapidamente tenta mudar de assunto para evitar mais problemas. Para fazer isso, Alan aponta que a cicatriz de seu pai já está cicatrizando. Rodin explica que ele conseguiu a cicatriz quando passou por uma das provações dos deuses durante uma caçada de javalis. Alan não tem ideia do que é uma provação dos deuses, então Rodin tira um tempo para explicar a ele. Ele diz que é um momento especial que às vezes acontece enquanto eles estão caçando. Durante esse momento, eles sentem uma explosão repentina de energia que remove todas as suas feridas e exaustão, fazendo-os se sentir revigorados e fortes novamente. Quando Alan ouve isso, ele percebe que é assim que as pessoas neste mundo descrevem um subir de nível. De repente, faz muito mais sentido para ele. Embora sua habilidade de invocação tenha aumentado, ele entende que ainda permanecerá no nível 1, a menos que consiga derrotar alguns monstros de verdade. Apenas melhorar uma habilidade não é suficiente. Ele sabe que se realmente quer ficar mais forte, precisa de experiência real em combate. Por causa disso, Alan decide que precisa levar a caça mais a sério. Ele pergunta ao pai se pode acompanhá-lo em uma caçada para ganhar experiência e talvez até subir de nível de verdade. No entanto, seu pai o recusa imediatamente. Rodin o lembra que caçar não é um jogo ou um exercício de treinamento. Ele diz a Alan que há perigos reais e consequências sérias, e que erros durante uma caçada podem custar a vida das pessoas. Ao ouvir isso, Alan entende que ficar mais forte não será fácil, mas isso não significa que ele estará disposto a desistir assim. Mais tarde naquela noite, pouco antes de Alan ir para a cama, ele pega seu grimório e vê que acabou de receber uma mensagem de Elmia. A mensagem explica que durante a cerimônia de avaliação, suas estatísticas foram mostradas como rank, e porque ele está no modo inferno. No entanto, a mensagem também mostra suas verdadeiras estatísticas brutas. Alan fica aliviado e feliz ao ver que suas estatísticas reais estão, na verdade, no mesmo nível das de Krina. Isso o faz sentir muito mais confiante em relação ao seu futuro. Sentindo-se curioso e pronto para experimentar, Alan decide tentar usar sua habilidade aprimorada em Denka. Assim como esperava, a habilidade amplifica todas as estatísticas que Denka já possuía. Quando Alan materializa Denka, mesmo que Denka não tenha crescido muito, Alan pode dizer só de olhar para ele que ele foi claramente aprimorado e ficou mais forte. Nesse momento, alguém entra na sala e avista o inseto. Ela se assusta ao vê-lo e rapidamente o esmaga com o pé. Mesmo assim, ele não desiste. Alan passa o resto da noite invocando e testando suas habilidades. Pela manhã, ele chega a uma importante conclusão. Os aprimoramentos que ele coloca em uma carta não desaparecem. Isso significa que, enquanto ele tiver MP suficiente de sobra, ele deve aprimorar todas as cartas em seu inventário para torná-las mais fortes ao longo do tempo. Pouco depois, Rodin sai para caçar. Todos se despedem e lhe desejam boa sorte antes que ele parta. Mais tarde, enquanto Alan faz algumas tarefas pela casa, ele percebe que não conseguiu fazer nenhuma fusão nova. Mesmo depois de tentar várias combinações diferentes, ele começa a se sentir um pouco frustrado. A única combinação possível que ele ainda não tentou é um pássaro e um inseto. Quando ele finalmente tenta fundi-los, ele sorri ao ver o resultado a princípio. No entanto, esse sorriso rapidamente desaparece quando ele percebe que a nova carta criada é apenas uma maçã. A princípio, ele se sente desapontado, pensando que a fusão falhou de uma forma estranha, mas então ele decide verificar cuidadosamente os buffs na carta. Enquanto os lê, seu sorriso retorna. Ele percebe que finalmente conseguiu uma criatura que tem um buff de MP. Este é um grande avanço para ele, porque significa que ele será capaz de fazer muito mais ações e invocações ao longo de um único dia. Antes disso, ele acreditava que levaria várias décadas para subir de nível. Agora, com o buff de MP dessa criatura, ele percebe que subir de nível poderia ser reduzido para apenas alguns anos. Alan materializa a carta e a estranha criatura maçã se forma à sua frente. Olhando para ela, Alan decide que precisa de um nome adequado. Depois de pensar por um momento, ele sorri e decide nomear a criatura de Apo. Depois de um tempinho, Apo mostra a Alan sua habilidade especial. Apo afunda no chão e então cresce em um caule alto que libera o doce aroma de um óleo essencial. Alan está ocupado inalando o cheiro quando de repente vê sua mãe vindo em sua direção.
Ele rapidamente tenta se livrar do caule, mas ele não desaparece. Sua mãe se aproxima e nota o caule, mas não pensa muito nisso porque ele exala um cheiro tão agradável e relaxante. Mais tarde, Krina vem para treinar. Durante o treino, Krina dá uma surra em Alan e o derrota facilmente várias e várias vezes. No entanto, após o treino, Krina admite que Alan ficou um pouco mais resistente do que antes. Alan fica chocado ao ouvir isso e imediatamente verifica seu grimório. Ao olhar, ele vê que suas habilidades de resistência e ataque foram aprimoradas. Ele começa a se perguntar se o aroma doce de Apo pode ter lhe dado esses impulsos. No entanto, ele não tem como provar ou testar isso adequadamente. Então, por enquanto, decide deixar o pensamento de lado. Com o tempo, Alan percebe que agora eles têm muito feno graças a Apo. Depois de realizar alguns testes simples, Alan finalmente entende como a habilidade de Apo, aroma, realmente funciona. Ele aprende que aroma pode encurtar o tempo de recuperação de MP de 6 horas para 5 horas. Isso permite que ele faça mais atividades e mais invocações em um único dia, o que é uma grande vantagem para seu crescimento. Mesmo assim, Alan não consegue deixar de se sentir inquieto, porque sempre parece que ele nunca tem tempo suficiente para fazer tudo o que quer e precisa fazer. Mais tarde naquela noite, Alan e sua mãe começam a ficar preocupados porque Rodan ainda não voltou para casa. E já é muito mais tarde do que deveria. A preocupação lentamente se transforma em medo à medida que mais tempo passa. Então, de repente, eles ouvem barulhos altos vindo de fora. Quando correm para ver o que está acontecendo, veem vários aventureiros carregando Rodan em uma maca. Ele está claramente gravemente ferido e mal consciente. Quando finalmente trazem Rodin para dentro, Jedha explica o que aconteceu. Ele lhes diz que Rodan levou uma presa de javali na barriga, o que o deixou em uma condição tão terrível. Eles conseguiram manter Rodan vivo por enquanto graças a uma erva curativa especial. Jedha admite que se não fosse por aquela erva, Rodin já estaria morto, mesmo com a erva. No entanto, ainda não é o suficiente para curá-lo completamente, e ele fica com uma ferida grande e perigosa. Alan pergunta a Jedha como algo assim pode ter acontecido. Jedha explica que isso não foi apenas culpa de um único plebeu. Normalmente, os plebeus nem participam de caçadas de javalis porque são perigosas demais, mas este ano foi diferente. Muitos plebeus se ofereceram para se juntar à caçada porque tinham ouvido histórias sobre Rodin ser um grande herói caçador. Eles acreditavam que, enquanto Rodin estivesse lá, estariam seguros. Dita admite que nem ele nem Rodin se sentiam confortáveis em permitir que plebeus os acompanhassem em uma caçada tão perigosa. No entanto, como não podiam recusar as ordens do chefe, não tiveram escolha a não ser deixar os plebeus se juntarem. Embora isso colocasse todos em maior risco, os plebeus foram ensinados as formações e táticas adequadas para o que fazer se algo desse errado. No entanto, assim que as coisas realmente deram errado, o medo os dominou, e eles começaram a entrar em pânico e quebrar a formação. Em vez de seguir o plano, começaram a correr em confusão. Um dos plebeus estava prestes a ser esfaqueado, mas foi então que Rodan interveio e acabou sendo o esfaqueado. Mais tarde naquela noite, Rodan finalmente acorda e todos ficam aliviados ao vê-lo sobreviver. No entanto, Alan não consegue deixar de se culpar. Ele percebe que foi praticamente inútil durante a crise, embora pudesse ter ajudado mais. Ele entende que estava muito focado em subir de nível e melhorar suas próprias habilidades. E por causa disso, ele escolheu não prestar atenção suficiente ao que estava acontecendo ao seu redor e às pessoas que precisavam dele. Ele se lembra que tem uma família que precisa proteger e silenciosamente faz disso sua missão pessoal, tornar-se forte o suficiente para realmente protegê-los. Pouco depois, Jedha chega e entrega a porção de carne que caçaram para Rodan. Depois disso, Jedha diz a Rodin para não se preocupar com nada durante o inverno e focar apenas em melhorar. É quando Alan também se manifesta. Ele diz ao pai para descansar e pegar leve, porque de agora em diante, Alan vai cuidar das coisas e prover para a família enquanto Rodin se recupera. No dia seguinte, Alan cumpre sua palavra. Ele faz trabalhos pesados, como buscar água do poço e carregá-la de volta para encher suas reservas. Jedha então mostra a Alan como colher as plantações da fazenda. A princípio, Jedha pensa que o trabalho pode ser demais para Alan. No entanto, para sua surpresa, Alan colhe cada caule facilmente e sem diminuir o ritmo. Isso faz Jedha perceber que Alan é muito mais forte do que ele pensava. Não muito tempo depois, o chefe da aldeia visita a casa dele junto com o plebeu que causou a lesão de Rodan. O plebeu imediatamente pede desculpas a Rodan pelo ocorrido. Todos esperam que Rodan esteja bravo ou guarde rancor. Em vez disso, para a surpresa de todos, Rodan calmamente diz a ele para ser mais cuidadoso da próxima vez. Vendo isso, Alan sente uma profunda admiração por seu pai e percebe o quão nobre e gentil ele realmente é. Mais tarde naquele dia, Alan vai para o campo de flores e limpa parte dele, para poder usar a área para armar armadilhas e pegar um pouco de carne. Ele invoca um par de pequenas rãs e as usa para ajudar a colocar seu plano em ação. Depois de montar tudo, Alan se esconde nos arbustos e espera que algo morda a isca. Ele espera por um longo tempo, e nada acontece. Alan começa a pensar que pode ter acabado, e que seu plano falhou. Então, de repente, um pássaro gigante voa e pousa na área limpa.
Enquanto Alan olha mais de perto, seu coração gela. Ele percebe que não é apenas um pássaro normal, é um Albaerone, um perigoso monstro de rank B. Alan só queria atrair bichinhos e passarinhos, e nunca esperou que algo assim aparecesse. Ele sabe que não tem a menor chance de vencer um monstro desse. Então seu primeiro pensamento é dar meia volta e correr para salvar a própria pele. Mas bem nessa hora, seu sistema se acende e anuncia que sua habilidade aprimorada atingiu o nível 2. Vendo isso, Alan decide que talvez valha a pena arriscar para testá-la no Albahiron. Alan avança e usa sua espada para atacar, mas o Albahiron o joga para longe com facilidade. Depois disso, Alan invoca vários lobos, e eles correm para morder e atacar a Albahiron. Por um instante, Alan pensa que talvez tenha uma chance de vencer, mas a situação piora rapidamente quando ele vê que a Albahiron simplesmente devora todos os seus lobos sem fazer muito esforço. Sem outras opções, Alan tenta atacar novamente com sua espada, mas desta vez ele é jogado para longe com ainda mais força. A Albahiron se aproxima e fica sobre ele, claramente tentando devorá-lo. Alan ergue sua espada para se defender, o corpo tremendo, enquanto se pergunta se este é realmente o seu fim. Como último recurso, ele invoca duas sanguessugas, e elas imediatamente começam a sugar um pouco do sangue da Albahiron. Isso começa a enfraquecer um pouco a Albahiron, e também lhe dá um breve momento para pensar cuidadosamente sobre qual deve ser seu próximo passo. Ele sabe que está bem mais fraco agora, pois perdeu algumas de suas invocações e buffs, mas acredita que não deve ser um problema sério, porque já tem um plano claro para derrubar essa fera com apenas um golpe forte e final. Alan invoca seus lobos novamente e ordena que tanto os lobos quanto as sanguessugas avancem e ataquem ao mesmo tempo. Enquanto eles correm, ele também salta e desfere um golpe de espada decisivo diretamente na cabeça da Albahiron. O ataque é forte o suficiente para derrubar a Albahiron e mantê-la no chão de vez. Seu Grimório então o notifica que ele acabou de derrotar uma Albahiron e que ganhou 100 pontos de experiência. Ao ver essa mensagem, ele fica super animado e empolgado, e aproveita um momento para celebrar sua vitória. Depois disso, Alan leva Albahiron de volta para sua família, e todos ficam surpresos que alguém que eles viam como um fracote, como ele, pudesse derrotar um monstro de rank D completamente sozinho. Gerda então se oferece para ajudá-lo a sangrar a Albahiron corretamente. Depois de amarrar a Albahiron, Gerda dá a Kulan um detalhado passo a passo sobre como a carne da fera deve ser cortada e separada, e também explica quais partes do monstro são seguras e comestíveis. Gerda também acrescenta que todos os monstros possuem pedras mágicas dentro deles, e que cada pedra mágica encontrada em qualquer monstro acima do rank D está sujeita às leis tributárias do reino. No entanto, Jirta não vê isso como um grande problema, já que a pedra seria inútil para servos pobres como eles de qualquer forma. Mesmo assim, Gerda acredita que conseguirão um preço melhor pela parte da carne com o chefe, depois de explicarem que Alan foi quem caçou, já que o pai estava ferido e incapaz de fazê-lo. No dia seguinte, no escritório do chefe, os dois seguem com o plano de usar a lesão de Rodden como alavanca. A princípio, o chefe insiste que eles deveriam receber apenas o corte menor. No entanto, depois que eles continuam a pressioná-lo, lembrando-o de quão gravemente Rodden estava ferido e como um garoto como Alan teve que arriscar a vida, o chefe finalmente cede e concorda em lhes dar um corte maior. Exatamente como haviam planejado desde o início, o chefe lhes diz que poderão ficar com toda a carne para si, enquanto ele pegará apenas as asas e as pedras mágicas. No entanto, Alan tenta ir além e pergunta ao chefe se eles poderão continuar fazendo esse tipo de acordo no futuro também. Jirta faz o possível para ajudar a convencer o chefe, e depois de levar um tempo para pensar, o chefe finalmente concorda com os termos deles e permite que continuem sob o mesmo arranjo. 3 dias depois, Alan usa a mesma tática da última vez para enfrentar mais duas Albahirons. O fato de ter conseguido derrotar uma antes lhe deu muito mais confiança. Então, desta vez, ele consegue derrotar as duas com a ajuda de suas sanguessugas, seus lobos e sua espada de madeira, e faz isso em tempo recorde. Alan tem saído para caçar uma vez a cada 3 dias desde que derrotou a primeira, mas esta é a primeira vez que ele não perdeu nenhuma de suas invocações, então está muito feliz com os resultados. O Grimório de Alan então se acende, e reconhece que ele acabou de derrotar duas Albahirons e ganhou 200 pontos de experiência. Mais importante ainda, também o informa que seu nível aumentou e que ele atingiu o nível 2. Ele fica extremamente animado ao ver isso, e imediatamente verifica suas estatísticas. Ao olhar, ele vê que todo o seu H, P e MP foram totalmente recuperados após subir de nível. No entanto, ele também percebe que o aumento de seus atributos é de apenas cerca de 60% do que deveria ser normalmente. Ele não pensa muito profundamente sobre isso e presume que talvez não receba todos os benefícios, já que acabou de atingir este nível. Mesmo assim, ele ainda está muito feliz e simplesmente contente em ver que todo o seu trabalho duro finalmente valeu a pena. Enquanto pensa mais sobre isso, ele começa a acreditar que este pode ser o teste dos deuses sobre o qual Rodin lhe falou, e ele honestamente se sente incrível com isso. Ele percebe que terá que contar a verdade à sua família mais cedo ou mais tarde.
Mais tarde naquele dia, Alan chega em casa, e Rodden fica surpreso ao ver que ele conseguiu pegar 2 Albahirons em um único dia. Depois disso, Alan se encontra com Krina para um treino de espada. No entanto, mesmo enquanto está no meio da luta e do treinamento, sua mente continua pensando em como e quando ele vai caçar mais Albahirons. Como é época de migração e há muitas Albahirons por perto, ele acredita que, se trabalhar duro o suficiente, poderá atingir o nível 3 caçando mais umas 20 delas. Os pensamentos de Alan são subitamente interrompidos quando Krina desfere um golpe forte em sua cabeça, o que mostra claramente que ela venceu a luta. Após reconhecer a vitória, ela simplesmente acena para ele e vai embora. Mais tarde naquela noite, Alan decide que é hora de contar a verdade aos pais sobre como ele tem conseguido derrotar aquelas Albahurones tão facilmente. No entanto, ele sabe que não pode dizer a eles que foi parar em algum jogo aleatório que viu na internet, porque eles definitivamente pensariam que ele enlouqueceu. Por causa disso, Alan inventa uma explicação melhor. Ele lhes diz que quando tinha apenas 1 ano de idade, ouviu um oráculo de Elmia, o deus da criação. Alan explica a eles que um oráculo basicamente significa que ele é mais inteligente e fisicamente mais forte do que a pessoa comum. Além disso, ele diz que também significa que passará por provações que vão além do que até 100 homens poderiam normalmente realizar. Ouvindo isso, Rodin já entende o que está acontecendo e percebe que Alan já deve ter passado pelo teste dos deuses. Rodin notou mais cedo naquela manhã que o corte no rosto de Alan já havia sumido, então ele percebe que esta é a única explicação que faz sentido. No entanto, Veja não entende como isso poderia ser possível, especialmente porque os resultados da avaliação de Alan do ano passado diziam que ele não tinha talento algum. É então que Alan menciona que recebeu outro oráculo do Lord Elmia alguns meses atrás. Ele explica que a razão pela qual seus atributos foram classificados tão baixos durante a cerimônia de avaliação é porque eles levam em conta a lenta progressão de suas provações. Ele também explica que a razão pela qual foi julgado como sem talento era porque seu talento era, na verdade, muito novo para ser devidamente reconhecido na época. Rodden fica chocado ao ouvir isso, porque significa que Alan realmente tem um talento afinal. Quando Rodin pergunta a Alan qual é esse talento, Alan lhe diz que não tem certeza, porque o Lord Elmia não lhe deu todos os detalhes. Alan se sente mal por mentir para o pai, mas sabe que não pode dizer nada sobre ser um invocador. Ele teme que algumas pessoas reajam mal se descobrirem que ele pode invocar e controlar monstros, e também sabe que definitivamente não pode contar nada sobre ter reencarnado. No final, Veja simplesmente abraça Alan e o elogia por ser tão corajoso, especialmente considerando o quão jovem ele é. Rodden então pergunta a Alan o que ele planeja fazer em seguida, e Alan responde que, por enquanto, tudo o que ele quer é provar seu valor passando por todas as provações. Alan agradece aos pais por serem tão compreensivos e por lhe darem todo o apoio. Depois disso, Rodden diz a Alan que seria melhor se ele mantivesse isso em segredo por enquanto, porque seria muito ruim se as pessoas começassem a confundi-lo com um falso profeta. No entanto, Rodin diz que Dita será a única exceção. Já que Dita está sempre se gabando de como Krina é incrível como uma senhora da espada, Rodin diz que agora ele finalmente terá a chance de se vangloriar de como seu filho também é legal. Quando o inverno chega, Alan pega uma das Albahirons que haviam armazenado e começa a cortá-la. Depois disso, ele vai para a cidade com Gerda para trocar a carne por suprimentos. Gerda já ouviu as notícias sobre Alan ter sido abençoado e testado pelo Lord Elmia. E Gerda, honestamente, não está nem um pouco surpreso, porque ele sempre acreditou que havia algo especial em Alan. Enquanto viajam juntos, os dois continuam conversando, e Alan levanta o tópico da diferença entre plebeus e servos. Gerda explica que a maior parte da diferença se resume ao status social e aos impostos. Ele explica que os servos estão sob um sistema tributário completamente diferente, onde devem pagar 3 moedas de ouro por cada adulto e 1 moeda de ouro por cada criança anualmente. Depois de ouvir isso, Alan pergunta o que seria preciso para um servo se tornar um plebeu. Gerda explica que exigiria o pagamento de um tributo de 10 moedas de ouro por pessoa na família. Ele também menciona que há rumores de um barão que às vezes recompensa pessoas com o status de plebeu, mas deixa claro que são apenas boatos. Quando Alan ouve tudo isso, ele percebe que, como sua mãe está prestes a ter outro bebê, sua família precisaria de 50 moedas de ouro para se tornar plebeia, porque em breve serão uma família de 5. Alan passa o resto do dia negociando com Gerda e começa a pegar o jeito de como o comércio funciona. No final do dia, ele volta para casa com um grande feixe de lenha nas costas. Percebendo que agora entende em grande parte como a troca funciona, ele também se dá conta de que pode fazer uma pesquisa de mercado na próxima vez que for à cidade. Na próxima vez que Alan vai negociar, ele faz tudo sozinho. Enquanto está lá, ele documenta cuidadosamente o valor de mercado e o valor de troca de cada item, para que possa usar essa informação para se ajudar no futuro. Mais tarde, Alan entra em uma loja de ervas e pergunta ao mercador se há algum remédio que possa recuperar MP. O mercador responde imediatamente que eles não têm nada parecido, porque tais itens são caros demais para a loja manter em estoque. Dito isso, Alan apenas dá uma olhada em todas as ervas e remédios nas prateleiras, e percebe que seria extremamente difícil documentar todos eles manualmente.
Então ele se concentra muito, e apenas pensando nisso, acaba desenhando todas as ervas em seu grimório sem tocar em nada fisicamente. Depois disso, Alan pergunta ao mercador se ele tem alguma flor de Müller em estoque. No entanto, o mercador de repente fica muito agitado ao ouvir esse nome, por causa da última vez que vendeu uma. O mercador explica que há algum tempo, Gerda invadiu a loja e exigiu comprar uma flor de Müller. Ele insistiu em pegá-la porque um amigo dele estava doente, mas nem pagou tudo na hora e prometeu pagar o resto depois. O mercador ainda não recebeu o pagamento completo e, além disso, era a última flor de Müller em estoque. Isso é o que mais irrita o mercador. Alan ouve isso e percebe que Gerda entrou na loja para comprar a mesma erva que acabou salvando a vida de Rodden depois que ele foi atacado naquela noite. Se o mercador tivesse simplesmente se recusado a vendê-la, Alan calcula que talvez não tivesse mais um pai. Para mostrar sua gratidão, Alan presenteia o mercador com um pouco de carne seca de Albahiron e o agradece sinceramente por sua gentileza após o que ele sai da loja. No caminho de volta, Alan está ocupado verificando algumas armas na cidade quando encontra o mesmo garoto da cerimônia de avaliação que havia ganhado o talento do machado, Dogora, e o filho do chefe, Palmo. Alan sabe que Dogora é só encrenca, então tenta cuidar da própria vida e sair discretamente. No entanto, Dogora lhe dá um tapa na cabeça e imediatamente exige que Alan se torne seu lacaio. Em resposta, Alan saca sua espada de madeira e a aponta diretamente para Dogora. Dogora fica sem graça e reclama que é injusto porque ele não tem uma arma. Alan lhe diz que está disposto a lutar de forma justa, então Dogora deve ir pegar qualquer arma de sua escolha enquanto Alan espera bem aqui. Dogora retorna logo depois com uma espada e avança contra Alan, mas Alan facilmente desvia e bloqueia todos os seus ataques. Os golpes de Dogora são fortes, o que faz sentido, já que ele é um usuário de machado. Mas mesmo assim, sua força mal se compara à de Krina. Alan decide encerrar o duelo rapidamente, derruba a espada da mão de Dogora e vence a luta. Ele simplesmente reconhece sua vitória e sai andando com naturalidade, o que deixa Dogora ainda mais furioso. Mais tarde naquela noite, Alan volta para casa, e Rodin é visto removendo suas bandagens. Isso sugere que ele está em plena forma e pronto para continuar caçando. Veja, no entanto, o alerta para não exagerar e arriscar. No dia seguinte, na casa de Krina, Dogora aparece novamente para desafiar Alan para uma revanche. Ele perde feio várias vezes, mas seu ego se recusa a deixá-lo aceitar a derrota, então ele continua pedindo mais revanche. Enquanto isso, o irmão mais novo de Alan, Mesh, já começou o treinamento de espada com Krina, o que deixa Alan animado para ver como Mesh se sairá na cerimônia de avaliação em 2 anos. Depois de algum tempo, o novo bebê nasce e a família decide chamá-la de Mila. Mais tarde, Rodin volta para casa de uma caçada com Gerda apenas para anunciar que a família está sendo convocada pelo chefe. Aparentemente, o chefe quer que eles aumentem o número de javalis que entregam ao barão, de 10 para 15, para que isso aconteça. O chefe quer que eles permitam que os plebeus participem da caçada novamente este ano. Verja acha que esse pedido é ridículo, especialmente porque Rodin sofreu uma lesão terrível durante a última caçada. Rodin admite que queria recusar, mas acontece que isso não era um pedido. Era uma ordem direta do barão. Se eles não entregarem 15 javalis até o inverno deste ano, o Império recrutará mais servos de outros lugares. Ouvindo isso, Alan imediatamente entende que mais servos significaria menos terra para todos, o que colocaria aqueles que não podem caçar em risco de perder suas terras. Gita acrescenta que o pior de tudo é que o barão quer que eles entreguem 20 javalis até o final do próximo ano. Rodin calcula que a única maneira de atender a essa demanda é caçar com mais frequência do que o habitual, uma vez a cada 10 dias. Alan então se manifesta e sugere que eles simplesmente sigam a ordem do barão. Dirta lhe diz para não interromper quando os adultos estão falando, mas Rodin a impede e permite que Alan continue. Alan explica que eles não podem recusar uma ordem direta do barão, então mesmo que os plebeus acabem sendo um peso morto, eles precisam encontrar uma maneira de tornar esse peso morto útil. Com base em sua experiência passada com jogos, Alan sabe que tornar os personagens o mais úteis possível, mesmo quando não parecem capazes, é sua especialidade. Ele lhes diz para confiarem nele e deixá-lo lidar com a situação. Ele os lembra que foi abençoado com sabedoria do Lord Elmia, e por causa dessa bênção, ele acredita ter um plano que pode realmente funcionar. No dia seguinte, Alan e Rodin se encontram com os plebeus que se juntarão a eles na caçada. Quando os plebeus veem Alan, ficam surpresos que um garotinho como ele esteja acompanhando para caçar. Rodin explica que o plano é que todos adotem sua estratégia de caça, enquanto Alan simplesmente acompanhará para observar e aprender. Alan garante aos outros que não atrapalhará ninguém, e então se curva para agradecê-los por permitirem que ele viesse junto. Embora se sinta um pouco chateado por não poder participar plenamente da caçada, Alan raciocina que o mais importante agora é treinar os novos caçadores. Ele quer que eles ganhem a experiência necessária para ajudar o grupo a caçar mais javalis no futuro. Porque ele não quer que ninguém se machuque como seu pai na caçada do ano passado, um dos plebeus se aproxima e pede desculpas pela lesão que lhe causou no ano passado. Wodan não guarda ressentimentos e lhe diz que não é nada demais. Em vez disso, ele diz a todos para se concentrarem no objetivo à frente e não se prenderem a erros passados. Depois disso, o portão da floresta é aberto e todos começam a entrar, iniciando a caçada.
Ao entrarem na floresta, Alan percebe que, depois de 7 longos anos como servo, esta é a primeira vez que ele está saindo da aldeia. Em sua mente, este é um pequeno, mas significativo passo para eventualmente libertar sua família da vida de servo. O que o excita ainda mais é a ideia de ver as montanhas do dragão branco. Segundo a lenda, um mítico dragão branco vive em algum lugar perto dessas montanhas, e Alan sempre sonhou em conseguir vislumbrá-lo. Pouco depois, a caçada está prestes a começar. Todos assumem suas posições, enquanto um javali gigante avança à vista. Quando o momento é certo, a equipe de isca se posiciona para atrair o javali em uma determinada direção. Seguindo-os, a equipe de tanque se move para manter o javali no lugar, impedindo que ele escape ou ataque alguém perigosamente. Finalmente, a equipe de ataque chega para desferir o golpe final. Alan observa cuidadosamente todo o processo e percebe que essa é a técnica de caça exata que seu pai e outros caçadores experientes têm usado por mais de 10 anos para capturar e matar javalis com sucesso. Ele pensa consigo mesmo que é uma estratégia cuidadosamente planejada e executada, e é realmente muito impressionante de se ver em ação. Uma vez que o javali é finalmente abatido, os plebeus sentem um imenso orgulho. Eles entendem que caçar o javali com sucesso é equivalente a passar no teste dos deuses, marcando sua conquista e habilidade. Alan estima que, como o javali é um monstro de rank C, os plebeus devem ter ganhado uma quantidade considerável de pontos de experiência nesta caçada. Curioso, ele puxa seu grimório para ver exatamente quantos pontos recebeu. Infelizmente, ele descobre que não ganhou nenhum ponto de experiência. Ele pensa bem e percebe que isso faz sentido, já que não participou da luta e apenas observou a caçada a uma distância segura. No entanto, Alan se sente satisfeito ao ver os plebeus ganharem experiência e ficarem mais confiantes em suas habilidades. Depois que isso termina, Alan começa a conversar um pouco com alguns dos aldeianos. Eles começam a falar sobre os diferentes tipos de carne que obtiveram de monstros que caçaram no passado. Um dos homens menciona que ficaria mais do que feliz em ajudar a cortar qualquer carne de monstro que Alan conseguir. Alan ouve atentamente e decide aceitar a oferta. Ele leva o homem até seu estoque de albarrirons e pergunta se ele pode ajudar a desossá-las corretamente. Claro, o homem não planeja fazer o trabalho de graça. Alan então propõe um acordo. Para cada garça alba que o homem abater, Alan lhe dará 2 pacotes de carne como pagamento. O sujeito fica boquiaberto com a generosidade da oferta e aceita na hora, sem pensar 2 vezes. A principal razão de Alan para isso é bem simples. Ele ainda está se esforçando para juntar 50 moedas de ouro e assim libertar sua família da servidão. Se ele tivesse que contratar um açougueiro profissional, isso custaria ainda mais dinheiro. Ao fechar este acordo, ele economiza um bom dinheiro e ainda garante que a carne seja preparada direitinho. Não muito tempo depois, a caçada recomeça, e com força total. Desta vez, eles decidem mudar a estratégia. Em vez de caçar como um grande grupo, eles se dividem em equipes menores, mais ágeis. Ao fazer isso, eles conseguem dobrar o número de javalis caçados num piscar de olhos em bem menos tempo. Mesmo assim, Alan ainda coça a cabeça, sem entender por que o barão está tão, mas tão insistente em reunir mais javalis este ano do que em qualquer outro. Ainda assim, como o barão é quem dá as cartas, todo mundo não tem outra escolha a não ser seguir suas ordens, né? De repente, um dos javalis avança direto para eles com tudo. Gerdur reage imediatamente e lidera o ataque sem pestanejar. Ele atinge o javali de frente com uma força brutal e desfere um golpe poderoso, fatal. Depois disso, ele chama os novos caçadores e diz para eles entrarem em ação e darem o golpe final. Quando o fazem, eles se sentem orgulhosos de si mesmos mais uma vez por terem completado a caçada com tanto sucesso. Da última vez, Alan não viu nenhuma mudança em suas estatísticas, mas desta vez a história é outra. Ele verifica seu status com todo o cuidado e fica em êxtase de alegria ao ver que suas estatísticas aumentaram e que ele até avançou para o nível 3. Ele, então, percebe como conseguiu essa proeza. O método era simples, mas incrivelmente eficaz. Ele descobriu que se uma das criaturas que ele invoca faz contato com um monstro antes que ele seja abatido, então ele é contado como um participante ativo na batalha. No último e derradeiro momento, Alan invocou Denka e fez o javali pisar nele, criando o contato necessário. Isso permitiu que Alan ganhasse experiência, mas, infelizmente, também resultou na morte de Denka. Enquanto Denka flutua lentamente para o céu, Alan se desculpa sinceramente com ele, com um aperto no coração. Mesmo assim, ele não consegue evitar admitir para si mesmo que o resultado, no fim das contas, valeu a pena. 3 meses depois, Alan e Kreina são convidados para a casa do chefe para celebrar o Ano Novo, uma grande festa. Depois de passar um tempo por lá, eles voltam para casa para celebrar o feriado como se deve. Cercados por uma fartura de comida, Gerda e sua esposa também aparecem para se juntar à festa. Todos comem juntos, dão boas risadas e desfrutam daquela atmosfera tão acolhedora. Enquanto comem, Gerda pergunta a Alan se o chefe comentou algo a respeito deles. Alan responde que o chefe estava muito, mas muito agradecido por todo o trabalho duro que eles têm feito e fez questão de expressar sua apreciação de forma bem clara. Rodin já esperava esse resultado, afinal ele sabia que eles não teriam problema algum em atingir a cota de 20 javalis que ele mesmo sugeriu para o ano.
Alan então aponta que o chefe ficou tão, mas tão satisfeito com o andamento de tudo que o recompensou com uma garrafa de licor da boa. Alan sabe muito bem o quanto Rodin e Gerda são apaixonados por licor, e como eles ficam animadinhos sempre que o álcool está envolvido, virando a mesa, sabe? Por causa disso, Alan decide usar a garrafa a seu favor, e, esperto que só, tem uma ideia genial. Alan então propõe um desafio, uma competição e tanto. Ele explica que se ele vencer, será permitido que ele se junte à caçada da próxima vez. Empunhe uma lança e lute ao lado deles como um igual, de verdade. No entanto, se Rodin e Gerda vencerem, eles ficam com o licor todinho pra eles. No exato momento em que ele explica as regras, eles percebem tarde demais que já caíram direitinho na armadilha de Alan. Mesmo assim, o desejo deles pelo desafio é maior, e a tentação do licor fala mais alto. Eles perguntam a Alan que tipo de competição ele tem em mente, curiosos. Alan, com a maior calma do mundo, responde que quer que seja uma disputa de queda de braço. Tanto Rodin quanto Gerda ficam chocados, sem acreditar que Alan sequer sugeriria algo assim, um moleque. Pra eles era mais do que óbvio que seriam muito mais fortes do que um pirralho como ele, né? Ainda assim, porque eles realmente querem o licor, eles concordam com o concurso sem dar pra trás. O que eles não sabem é que Alan tem planejado tudo com bastante antecedência, e tem um as na manga. Ele tem guardado várias cartas de aumento de força, os famosos buffs, especificamente para um momento como este, um trunfo e tanto. Por causa disso, ele está super confiante de que pode vencer. Mesmo contra adultos como Gerda e Rodin, Gerda se apresenta primeiro para encarar o desafio. Ele espera que a partida seja uma vitória fácil, moleza, e nem leva Alan muito a sério no início, coitado. No entanto, assim que o concurso começa, Gerda rapidamente percebe que Alan é muito mais forte do que ele esperava para sua surpresa. Alan mantém sua posição firmemente, com uma força impressionante, recusando-se a ceder 1 milímetro sequer. Gerda luta bravamente e empurra com toda a sua força, mas no final das contas, Alan consegue dominá-lo e vencer a partida para o espanto de todos. Após o concurso, Alan pensa cuidadosamente e estima que a estatística de força de Gerda deve estar em algum lugar entre 150 e 200, um bom número. Em seguida, é a vez de Rodin. Alan percebe na hora que Rodin está em um nível completamente diferente, uma outra categoria. Embora a força de Alan seja até que um tanto próxima, o poder de Rodin supera em muito o dele é outra história. Não importa o quanto Alan tente, Rodin o empurra constantemente para baixo e vence a disputa de queda de braço sem dar chance. Com o concurso decidido, Alan cumpre sua promessa e entrega a garrafa de licor, como prometido. Rodin e Gerda aceitam felizes, claro, e logo todos estão bebendo juntos e se divertindo a valer como bons amigos. Embora Alan não tenha obtido o resultado que queria, o concurso não foi de todo um desperdício, muito pelo contrário. Ajudou-o a entender seus próprios limites, o que é valioso. Ele agora sabe que Gerda tem aproximadamente força de rank D, enquanto Rodin está mais perto do rank C, uma diferença e tanto. Rodin então diz a Alan que não o permitirá caçar javalis até que Alan consiga derrotá-lo em força, um desafio e tanto. Em vez de se sentir desanimado, Alan aceita o desafio de bom grado, determinado a ficar mais forte e conquistar seu merecido lugar na caçada. Um pouco depois, Alan fica super satisfeito ao notar que seu nível de invocador subiu mais uma vez, que beleza. Curioso que só, ele imediatamente abre seu grimório para verificar o que diabos mudou. Enquanto folheia as páginas, ele fica impressionado, de queixo caído, com o número de novas habilidades que apareceram. Uma habilidade em particular, no entanto, chama completamente sua atenção, e com razão. Ele ganhou a capacidade de visualizar livremente cartas de rank, e sempre que quiser, sem restrições. Alan instantaneamente entende o quão valiosa é essa habilidade, um verdadeiro achado. Com acesso mais fácil a cartas de rank E, ele tem certeza absoluta de que sua força geral aumentará rapidamente num piscar de olhos. Em sua mente, ele já está super confiante de que com essa vantagem sozinha, ele deve ser capaz de desafiar Rodin novamente, e quem sabe, possivelmente vencer da próxima vez. No entanto, enquanto ele continua examinando o Grimório mais de perto, ele nota algo estranho, algo que não estava ali antes. Há uma nova página que simplesmente não existia. Quando ele vira para ela, ele vê o que parece ser uma cavidade vazia, esculpida diretamente na própria página. Um mistério. Depois de experimentar um pouco, ele percebe que esta é uma habilidade de armazenamento. Um verdadeiro bolso mágico. Ele pode guardar itens dentro do Grimório, desde que caibam fisicamente na cavidade, claro. O espaço de armazenamento parece se estender muito mais fundo do que aparenta, tornando-o bem mais útil do que parece à primeira vista. Alan está confuso, e com razão. Armazenamento é uma habilidade de nível divino, algo extremamente raro e poderoso, uma verdadeira bênção. Ele não consegue evitar se perguntar por que diabos lhe seria dada tal habilidade neste ponto específico no tempo. É muito estranho. O momento parece deliberado, como se alguém tivesse a intenção de que ele a recebesse exatamente agora, não antes nem depois. No dia seguinte, Alan decide experimentar com suas novas invocações de rank E para ver o que acontece. Ele pega uma pedra mágica e ativa sua habilidade de invocação com um brilho nos olhos. A primeira criatura que ele invoca é um inseto de rank E, que para sua surpresa acaba sendo uma borboleta de cores vivas e asas cintilantes, um espetáculo. É inofensiva, claro, mas estranhamente mágica na aparência, quase hipnotizante. Em seguida, Alan invoca outra criatura de rank E, e essa é diferente. Desta vez, é um tigre dente de sabre, daqueles de arrepiar. No momento em que aparece, Alan instintivamente dá um passo para trás, por precaução. A criatura é intimidante, com presas afiadas e uma constituição poderosa, de dar medo. Depois de observá-lo por um tempo, no entanto, Alan percebe que ele não representa ameaça alguma para ele. Ufa! Lentamente, ele se acostuma com sua presença e decide dar-lhe um nome. Afinal, é da família. Ele chama o tigre de Tama e o acolhe formalmente como parte de sua equipe crescente. Que legal.
Depois Alan tenta fundir duas de suas invocações, mas aí vem a surpresa. É quando ele nota uma grande limitação, um baita problema. Cada fusão requer uma pedra mágica, veja só. Com essa percepção, ele entende que de agora em diante precisará de um grande suprimento de pedras mágicas se quiser continuar a ficar mais forte e rápido. A única maneira que ele conhece de obter pedras mágicas é caçando coelhos com chifres, uma tarefa e tanto. Mais tarde naquela noite, ele comenta isso com seu pai, Rodin. Infelizmente, Rodin lhe diz que coelhos com chifres não aparecerão tão cedo por ali, que pena. Uma vala foi cavada ao redor da aldeia há algum tempo, impedindo a entrada de monstros, o que é bom, mas nem tanto agora. Isso significa que Alan não tem mais uma maneira fácil de coletar pedras mágicas, que complicação. Decepcionado, Alan passa a noite pensando em alternativas, sem conseguir dormir direito. No dia seguinte, enquanto Krena está mais uma vez treinando e dando uma surra no cachorro Aura, Alan está ocupado falando com Palmoas e pergunta se ele sabe algo sobre pedras mágicas, qualquer coisa. Palmoas, que é um verdadeiro expert nesses assuntos, explica que pedras mágicas de rank D e C são geralmente encontradas na capital real e são consideradas bem valiosas, um tesouro. Por outro lado, pedras mágicas de rank, e são quase sem valor, uma pechincha, e às vezes podem ser encontradas jogadas por aí, como lixo. Para provar seu ponto, Palmoas casualmente pega uma do chão e a entrega a Alan, com a maior naturalidade, antes de ir embora. Este único ato enche Alan de uma esperança renovada, um verdadeiro alívio. Ele percebe que se pedras mágicas de rank e são tão comuns assim, ele pode simplesmente coletá-las ele mesmo, sem problemas. Com o tempo e com uma ajudinha dos aldeões, Alan consegue coletar um grande número de pedras mágicas de rank e uma montanha delas. Usando-as, ele cria com sucesso todas as suas invocações de rank, e, uma por uma. Enquanto ele termina de invocá-las, um javali de repente avança em sua direção, com tudo. Sem hesitação, suas invocações reagem instantaneamente e o matam em um único e rápido movimento, que eficiência. Alan celebra brevemente, mas então, para sua surpresa, outro javali aparece. Mais uma vez, uma de suas invocações intervém e o protege, como um escudo. Naquele exato momento, Alan de repente abre os olhos e a ficha cai. Ele percebe que tudo o que ele acabou de testemunhar foi na verdade uma alucinação, um sonho. Fechando os olhos novamente, ele reflete sobre os últimos 7 anos de sua vida. Não havia guia para invocadores, nenhum professor para instruí-lo, nada. Ele foi forçado a descobrir tudo sozinho, na raça, como se diz. Através dessa percepção, Alan entende que cada invocação tem um papel bem específico, uma função. Os tipos de insetos são usados para aplicar debuffs, enfraquecendo os inimigos. As bestas se especializam em ataque, pura força bruta. Pássaros são para coletar informações, os espiões. Tipos de grama cuidam da cura, os médicos. E tipos de pedra são focados em defesa, os tanques, claro. Quando combinados, eles permitem que ele cumpra todos os papéis de uma equipe padrão, inteiramente sozinho, um verdadeiro exército de um homem só. É isso que torna um invocador verdadeiramente poderoso, uma força a ser reconhecida. Ele agora entende perfeitamente por que lhe foi dada a habilidade de armazenamento. Ela existe para que ele possa armazenar as incontáveis pedras mágicas de que precisará, uma infinidade delas. Com um exército de criaturas sob seu comando, Alan acredita que um invocador pode ser mais forte do que até mesmo o próprio Lorde Demônio, quem diria. Algum tempo depois, Alan, Rodin e Gerda participam de uma reunião antecipada com o chefe, logo cedo. Durante a reunião, o chefe os informa que o barão demonstrou um grande interesse em seu recente sucesso com as caçadas de javalis. E não é pouca coisa. Por causa disso, ele agora deseja vir e testemunhar as caçadas pessoalmente, em carne e osso. Gerda fica visivelmente chateada ao ouvir esta notícia, e com razão. Este é o mesmo barão que exigiu um número irracional de javalis para serem caçados, para começar uma loucura. Agora ele quer vir e assistir, como se fosse algum tipo de performance, um show particular. Que audácia! Rodin, no entanto, não parece incomodado com a ideia da visita do barão, nem um pouco. Em vez disso, ele está mais confuso sobre por que Alan foi convidado a participar da reunião também. Que estranho. O chefe explica que, como o barão está vindo, ele quer que Alan atue como seu guia pessoal, um anfitrião. Alan será responsável por mostrá-lo pela aldeia, entretê-lo e explicar como as caçadas são realizadas, tudo nos mínimos detalhes. Gerda não entende por que Alan deve ser o único a lidar com essa tarefa. É um absurdo. Ele pergunta por que o chefe não pode simplesmente ter seu próprio filho, Palmoas, fazendo isso em vez dele. Em resposta, o chefe explica que Palmoas não é a pessoa mais adequada para tal responsabilidade. Ele ouviu dizer que foram as ideias inteligentes de Alan que levaram ao recente sucesso nas caçadas de javalis. Um gênio, talvez. Por causa disso, ele acredita que Alan seria perfeito para o papel, sem dúvidas. Ele então pergunta diretamente a Alan se ele está disposto a fazê-lo, sem rodeios. Alan leva um momento para pensar, ponderando. Ele percebe que não se importa em agradar o barão pessoalmente, nem um pouco. O que realmente importa para ele é libertar sua família da servidão, custe o que custar. Se ele continuar caçando javalis da maneira tradicional, levará 10 longos anos para ganhar o suficiente e elevar seu status ao de plebeus, uma eternidade. No entanto, ele também se lembra que o status social pode, às vezes, ser concedido diretamente pelo barão como uma recompensa, um atalho e tanto. Com essa possibilidade em mente, Alan concorda em servir como guia do barão. Afinal, é uma chance de ouro. Alguns dias depois, o Barão Granvel chega à cidade com sua filha, Cecil, e uma comitiva. Eles são escoltados por Zenoff e vários cavaleiros, uma cena e tanto. O chefe os recebe calorosamente, com todas as honras. Logo depois, todos entram para jantar, para um banquete. Após uma conversa leve, o Barão Granvel aborda o tópico da caçada de javalis, com um ar sério. Ele se desculpa com o chefe pela demanda súbita e pesada por javalis, que foi um tanto exagerada. Ele explica que entende que a meta é difícil de cumprir, mas ele não teve escolha, pois a ordem veio diretamente do rei. E rei é rei, né? O chefe responde que entende perfeitamente a situação e não guarda ressentimento algum. Está tudo bem. Enquanto começam a comer, todos comentam como a comida está deliciosa. Um verdadeiro manjar.
Cecil fica especialmente impressionada e pergunta que tipo de carne está sendo servida, curiosa. Alan educadamente explica que é carne de garça alba de uma fresca que ele caçou no dia anterior, fresquinha. Ele então aproveita a oportunidade para se apresentar como guia do barão para a visita e diz que é uma grande honra servi-lo, com todo o respeito. O Barão Granvelle fica impressionado com os modos de Alan e assume que ele deve ser o filho do chefe do Bodi, que engano. No entanto, Dubodil corrige e explica que Alan é na verdade filho de Rodan, um dos melhores caçadores de javalis da aldeia, um verdadeiro talento. Genoff imediatamente reconhece o nome Rodan e se lembra de Alan do encontro anterior, claro. O Barão Granvelle, no entanto, não os conhece, nem um pouco. Ele pergunta se Rodan já foi membro da cavalaria, um cavaleiro, quem sabe. Dubodil esclarece que Rodin e sua família são na verdade servos, simples camponeses. Ao ouvir isso, Cecil fica irritada, com a cara fechada. Ela questiona por que alguém como Alan foi permitido sequer estar na mesma sala que eles, que absurdo. O Barão Granvelle a corrige imediatamente com um tom sério. Ele lhe diz firmemente que ela não deve falar sobre ou com servos como se fossem animais, de jeito nenhum. Percebendo seu erro, ela aceita a correção e imediatamente se desculpa com seu pai, meio a contragosto. Mas mesmo depois de ser corrigida, ela continua a dar a Alan aquele olhar de desprezo, sabe? Ela não diz mais nada, mas sua expressão deixa seus sentimentos bem óbvios, não tem como esconder. Deixando isso de lado, Xenoff volta sua atenção para Alan e diz que espera que Alan esteja preparado para explicar como a caçada prosseguirá no dia seguinte, tudo em detalhes. Xenoff entende que caçar 20 javalis é um objetivo muito ambicioso, uma meta e tanto. Ele acrescenta que se a tarefa se mostrar muito difícil para os servos, os cavaleiros intervirão e assumirão sem problemas. Cecil então anuncia que também se juntará à caçada, para a surpresa de todos. Ela diz que quer ver como é um javali de perto, bem de pertinho. Ouvindo a observação anterior de Xenoff, Alan percebe que Xenoff ainda duvida da capacidade dos servos. Que falta de fé. Em resposta, Alan calmamente afirma que 20 javalis não são um grande número para eles. É fichinha. Ele garante a todos que eles não terão problema algum em cumprir sua cota, podem apostar. E a caçada de amanhã servirá como prova clara de sua habilidade, sem sombra de dúvidas. No dia seguinte, todos se dirigem para a floresta onde a caçada está marcada para acontecer, com grande expectativa. Alan, junto com o Barão Granvelle e sua comitiva, está sentado em uma plataforma elevada, construída bem acima do chão, para uma vista privilegiada. De lá, eles podem observar com segurança toda a operação, sem perder um detalhe. Logo depois, os caçadores avançam e se preparam para começar com seriedade. Um deles corre para a floresta usando uma armadura leve, feita de chifres e peles de javali, bem camuflado. Este método é projetado para atrair os javalis para fora do esconderijo, como um chamariz. O cheiro e a aparência provocam os animais, fazendo com que um deles saia correndo das árvores furioso. Assim que o javali emerge, a equipe de defesa se move rapidamente, sem perder tempo. Eles o cercam com escudos grossos e reforçados, encurralando-o e limitando seu movimento sem chance de fuga. O animal luta, se debate, mas não consegue romper a formação, por mais que tente. Em seguida, a equipe de ataque avança, com determinação. Eles enfiam suas lanças no javali de múltiplos ângulos, enfraquecendo-o com ataques precisos e controlados. Uma estratégia e tanto. Após vários golpes bem colocados, Rodan avança e desfere o golpe final, cravando uma lança no pescoço do javali, encerrando a luta. O Barão Granvelle observa cuidadosamente e fica visivelmente impressionado, de boca aberta. Ele admite que não esperava tal coordenação e eficiência deles, de jeito nenhum. No entanto, a situação muda de repente, e para pior, talvez. 2 javalis irrompem da floresta ao mesmo tempo, que surpresa. Vendo isso, Xenoff assume que os caçadores serão sobrecarregados, com certeza. Ele instrui Leibrand a ter os cavaleiros prontos para intervir, para ajudar. Antes que a ordem possa ser executada, Alan calmamente o impede, com um gesto. Ele explica que os caçadores treinaram especificamente para situações como esta. Estão preparados, não há necessidade de preocupação, podem ficar tranquilos. Assim como Alan previu, os caçadores reagem sem pânico. Eles rapidamente se dividem em 2 grupos e repetem a mesma estratégia com disciplina e precisão. Um show. Cada grupo cerca um javali, o restringe e ataca de forma coordenada, sem falhas. Em poucos instantes, ambos os animais são abatidos com sucesso. Que rapidez! Cecil, lá de cima, observa toda a cena se desenrolar, chocada. O sangue e a violência provam ser demais para ela. Um horror. Então ela simplesmente desmaia do choque, sem aguentar. Pouco depois disso, os 2 javalis foram derrotados, um alívio. Granvelle se aproximou e examinou a cena com atenção. Ele contou silenciosamente e percebe que isso significa que 3 javalis foram derrotados no total, até agora. Então ele diz que ainda faltam 17 javalis para atingir a cota de 20, um bom número. Alan calmamente o corrigiu com um sorriso. Ele explicou que antes de Granvelle chegar, eles já haviam abatido 7 javalis, um bom começo. Isso significava que restavam apenas 10, uma meta mais fácil. Granvelle ficou claramente impressionado com isso, de verdade. Ele começou a ver que os aldeões eram muito mais capazes do que ele acreditava à primeira vista. Que surpresa. Na verdade, ele começou a pensar que eles talvez nem precisassem dos cavaleiros para terminar o trabalho. Que coisa. Com a caçada avançando, Alan disse a Granvelle que tinha 2 pedidos, bem importantes. Primeiro, ele pediu permissão para construir mais paredes de escudo para apoiar a caçada, para maior segurança. As paredes se mostraram úteis, e com mais delas eles poderiam proteger os caçadores e controlar os javalis com muito mais segurança, evitando acidentes. Para seu segundo pedido, Alan pediu a aquisição e distribuição adequadas de licor entre os servos. Uma boa ideia.
Granvelle pareceu confuso ao ouvir isso, com uma expressão de interrogação. Licor não parecia diretamente relacionado à caça, de forma alguma. Alan explicou seu raciocínio em termos simples, para que todos entendessem. Porque mais e mais javalis estavam sendo caçados em sua aldeia. Havia agora uma abundância de carne, uma fartura. Se os aldeões continuassem a trocar apenas carne entre si, o valor da carne cairia drasticamente, virando quase nada. Haveria muita oferta e pouca demanda. Um desequilíbrio total. Isso poderia levar a um colapso do mercado dentro da economia da aldeia. Um desastre. No entanto, se outro produto como o licor fosse introduzido no comércio, criaria um equilíbrio perfeito, uma solução. Daria aos aldeões algo mais para trocar e ajudaria a estabilizar os preços, o que é ótimo. Além disso, o licor ajudaria a manter o moral dos caçadores lá em cima, depois de dias longos e perigosos. Um incentivo e tanto. Zenoff considerou os pedidos e os achou bem razoáveis, até inteligentes. Granvelle também concordou que a lógica de Alan fazia todo o sentido. Era inegável. Ele disse que consideraria ambos os pedidos favoravelmente, com certeza. Ele então elogiou Alan por seu desempenho durante a caçada, um trabalho e tanto. Ele afirmou que Alan mostrou liderança e inteligência muito além de sua idade, um prodígio. Ele podia ver claramente que Alan tinha um grande potencial para o futuro, sem dúvidas. Era hora de Granvelle e seu grupo partirem. A visita havia chegado ao fim. Enquanto Cício montava seu cavalo, ela olhou para Alan e disse para ele não deixar o elogio de seu pai subir a cabeça, hein? Depois de dizer isso, ela partiu ao lado de Sebas, o mordomo, sem olhar para trás. Alan simplesmente os observou partir com um suspiro de alívio. Ele estava aliviado que ela finalmente havia partido, e assumiu que era provavelmente a última vez que haveria. E que bom. Mais tarde naquele dia, Alan, Rodan e Gerda foram convocados para uma audiência. Eles se ajoelharam diante de Granvelle enquanto ele os abordava formalmente, com toda a pompa. Ele os elogiou por seu desempenho excepcional durante a caçada, um feito e tanto. Ele afirmou que sua coordenação e disciplina eram dignas de reconhecimento, sem dúvidas. Por causa de seu sucesso, ele havia decidido elevar suas famílias do status de servo para o status de plebeu. Uma grande honra, finalmente. Ao ouvir isso, Alan mal conseguiu conter a alegria. Por 8 longos anos, ele sonhara com este momento. Virar plebeu significava liberdade, significava oportunidade, significava que ele não estaria mais preso às limitações da vida de ele finalmente poderia viajar para além da vila. Em sua mente, já tinha decidido para onde iria primeiro. Queria visitar as montanhas do Dragão Branco. Seu objetivo lá seria caçar dragões. Um sonho que vivia dentro dele há anos. Granvelle então explicou outro assunto. O rei pretendia usar a vila deles como exemplo para o resto do reino. Por isso, ele pediu uma explicação completa de como as caçadas de javalis começaram, afinal de contas. A expressão de Rodan azedou ao mencionar o assunto. Gerda explicou gentilmente que era uma memória dolorosa para Rodan. Ele perguntou se poderia falar no lugar de Rodan. Granvelle concordou sem obstáculos. Gerda começou a explicar a história. 13 anos atrás, cerca de 100 servos de vilas vizinhas vieram para as terras deles. Isso fazia parte do decreto de recuperação que ordenava o desenvolvimento de terras não utilizadas. O grupo trabalhou duro por 6 meses. Desmataram florestas, prepararam o solo e plantaram. Lentamente, seus esforços começaram a mostrar resultados. Os campos estavam crescendo bem, e o futuro parecia promissor. Então, o desastre aconteceu. Um javali enorme apareceu sem aviso. Ele avançou pelos campos e destruiu as plantações que eles levaram meses para cultivar. A colheita inteira foi arruinada. A perda foi devastadora. Os aldeões caíram em profundo desespero. Foi nesse tempo de desesperança que Rodan propôs uma ideia ousada. Em vez de viver com medo dos javalis, eles deveriam caçá-los. Naquela época, faltavam-lhes armas e ferramentas avançadas. Mesmo assim, eles reuniram o que puderam e se prepararam. Com trabalho em equipe e determinação, conseguiram matar seu primeiro javali. Após ouvir a história completa, Granvelle se perguntou por que Rodan relutara tanto em contá-la. Do ponto de vista dele, era uma história de coragem e determinação, algo que Rodin deveria ter se orgulhado. Gerda explicou calmamente que durante aquela primeira caçada de javalis, um dos companheiros deles morreu. A memória daquela perda ainda pesava muito sobre Rodan. Gerda disse que já havia falado muitas vezes para Rodan não se culpar, mas ele se recusava a se livrar da culpa. Granvelle entendeu e pediu desculpas por trazer à tona uma memória tão dolorosa. Para compensar, ele decidiu oferecer uma recompensa a Rodan. Disse para ele fazer um desejo, e qualquer que fosse, ele o concederia. Quando Alan ouviu isso, ficou animado. Para ele, parecia uma oportunidade de bônus. Ele presumiu que Rodan pediria algo simples, como bebida para a vila. Em vez disso, Rodan fez um pedido diferente. Pediu a Granvelle que permitisse Alan trabalhar em sua propriedade. No momento em que Alan ouviu isso, seu coração afundou. Não era isso que ele queria. Se passasse os dias fazendo tarefas na propriedade, nunca teria a chance de perseguir seu sonho de ver o mundo lá fora. Ficar preso ao trabalho na propriedade só o atrasava. Antes que Alan pudesse reagir, Granvelle disse a Rodan que Alan era muito capaz para simplesmente trabalhar como um operário na propriedade. Em vez disso, ele propôs que Alan se tornasse um mordomo da família Granvelle. Essa posição significaria servir a família diretamente e morar na residência deles. Rodin ficou atordoado. Receber tal oferta era uma grande honra. Significava confiança e reconhecimento. Alan não apenas trabalharia na propriedade, ele faria parte da casa. Cecil, no entanto, não pareceu satisfeita ao ouvir isso. Ela claramente não gostou da ideia. A mente de Alan disparou enquanto ele tentava pensar em uma forma de
Ele não queria abrir mão de sua liberdade, mas quando olhou para o rosto do pai e viu quão orgulhoso e feliz ele estava, hesitou. Isso significava um futuro melhor para a família. No fim, Alan decidiu aceitar. No dia seguinte, os preparativos foram feitos para Alan partir para a propriedade do barão. A vila se reuniu para se despedir. Muitos estavam tristes. Seu irmão Mesh chorou abertamente e disse que sentiria falta. Sua irmã Mula ainda era muito jovem para entender completamente o que estava acontecendo, então permaneceu quieta e calma. Krina também ficou triste com sua partida. Para se despedirem à sua maneira, decidiram ter um último duelo. Como fazer? Os aldeões formaram um círculo e observaram atentamente. Enquanto o duelo prosseguia, as pessoas começaram a notar algo incomum. Alan estava lentamente ganhando a vantagem. Normalmente, Krina era a lutadora mais forte e quase sempre vencia. A razão para essa mudança era algo que Alan guardara para si. Ele usara 20 pedras mágicas para criar um falcão. Essa criação mágica aumentara muito sua agilidade. Ele estava agora mais rápido e preciso do... Esse impulso permitiu que ele igualasse e até superasse Krina durante o duelo. No final, Alan venceu. No entanto, ele não reivindicou a vitória total. Chamou de empate e disse que resolveriam isso direito na próxima vez que se encontrassem. Krina sorriu com isso e pareceu confortada por suas palavras. Após o duelo, Dogora se aproximou de Alan. Sem dizer muito, entregou-lhe uma adaga como presente de despedida. Dogora claramente não queria mostrar suas emoções. Ele evitou contato visual e se afastou rapidamente depois de entregá-la. Finalmente, era hora de partir. A vila inteira se reuniu enquanto Alan caminhava ao lado de seus pais em direção a... Seus pais o lembraram de que ele era trabalhador e capaz, mas disseram para não se esforçar demais. Aconselharam-no a pedir ajuda quando necessário e a cuidar de si. Ao chegarem aos portões da vila, seus pais se despediram brevemente. Não houve longos discursos. O significado estava claro em suas... Alan entrou na carruagem do barão. Enquanto ela começava a se afastar da vila, ele olhou para trás uma última vez. As casas familiares, os campos e as pessoas que moldaram sua vida lentamente se distanciavam. Uma única lágrima rolou pelo seu rosto, não apenas de tristeza, mas de alívio e determinação. Ele entendeu que deixar a vila não era o fim, era mais um passo à frente. Alguns dias depois, Alan começa suas funções como mordomo e chega à propriedade Granville, e fica imediatamente surpreso com o quão grande e linda a propriedade. Ele nunca esteve num ambiente tão chique antes, então tudo o pega de surpresa. No entanto, seu espanto é rapidamente interrompido quando Cecil imediatamente começa a se aproveitar dele, subindo em seus ombros e usando-o como banquinho para pegar frutas de um galho. Alan fica extremamente frustrado com isso e está prestes a jogá-la para longe, mas decide aguentar porque toda a sua família depende dele para manter esse emprego, e ele não pode se dar ao luxo. Depois que ela finalmente desce, morde a fruta e imediatamente mostra seu desprazer porque está muito azeda. Justo nesse momento, um dirigível passa por cima, e é a primeira vez que ele fica completamente maravilhado, pois só havia lido sobre dirigíveis antes, então ver um na vida real o deixa extremamente animado e feliz. Apesar de ter acabado de chegar à propriedade, ele começa a pensar que ser mordomo não é tão ruim quanto... No dia seguinte, Alan acorda cheio de energia, pronto para começar o dia e cumprir suas funções corretamente. Ele desce para a sede dos criados, onde é apresentado ao mordomo-chefe, um cara calmo e tranquilo chamado... Depois que Alan se aproxima, Rickley pergunta como ele tem se dado com Cecil, e pela expressão de Alan, Rickley percebe imediatamente que tem sido bem difícil. Rickley simpatiza com Alan e explica que as coisas não seriam tão difíceis se ele estivesse servindo como um hall boy em vez de mordomo. Alan, ainda confuso sobre a diferença, decide pedir esclarecimentos. Rickley explica pacientemente que existem diferentes categorias de servos na propriedade, divididas principalmente em escalão. Embora os mordomos façam parte do escalão júnior, eles ainda são considerados membros da família e incluídos nos assuntos domésticos, tratados com respeito e dignidade. Os hall boys, por outro lado, também são de escalão júnior, mas não são considerados parte da família. Eles são apenas ajudantes ocasionais que auxiliam quando necessário e não têm status familiar. Alan fica surpreso ao saber que alguns servos são considerados parte da família real e incluídos em suas atividades. Depois de ouvir isso, ele finalmente entende por que seu pai havia se emocionado às lágrimas de alegria. Granvelle foi gentil o suficiente não apenas para contratá-lo, mas para torná-lo um membro da família, dando-lhe um status e respeito verdadeiramente especiais e significativos. Pouco depois, Alan serve o café da manhã à família real, arrumando cuidadosamente cada prato e certificando-se de que tudo esteja a seu gosto. A primeira-dama fica imediatamente impressionada com a rapidez com que Alan aprendeu suas funções de mordomo. Ela nunca esperaria que um ex-servo como ele exibisse tamanha impecabilidade, atenção e precisão. Granville, notando a diligência de Alan, menciona o fato de que Alan não possui um talento, e isso imediatamente chama a atenção de... Ela aproveita a oportunidade para se exibir, declarando orgulhosamente que tem o talento de feiticeira, enquanto seu irmão Mihai é um espadachim.
Granvelle, no entanto, rapidamente grita com ela, lembrando-a de nunca se gabar de talentos, fazendo Cecil se corrigir timidamente. Pouco depois, uma das filhas de Granvelle, Thomas, começa a chorar porque ela também não tem um talento como Alan. Granvelle a conforta gentilmente, garantindo que ela ainda terá oportunidade de frequentar a faculdade de nobres na capital. Ele compartilha que ele próprio nasceu sem um talento, e foi por isso que frequentou a faculdade de nobres, e foi lá que conheceu a mãe dela e começou sua família. Ao ouvir isso, Thomas se esforça para se animar, encorajada pelo exemplo e pela garantia do pai. Com isso resolvido, Alan aproveita a tarde de folga e decide ir à cidade para explorar. Ele fica imediatamente fascinado com o quão maior e mais avançada a cidade é em comparação com sua. Enquanto ele olha ao redor, seus olhos avistam a Guilda dos Aventureiros, e ele corre para dentro para ver se consegue se registrar como aventureiro. Quando fala com a recepcionista e diz que tem apenas 8 anos, ela balança a cabeça e o informa que a idade mínima para se registrar. Indomável, Alan decide que isso não o impedirá de perseguir seus sonhos de caçar monstros. Ele vai até o quadro de avisos para coletar informações sobre monstros na área, estudando as postagens cuidadosamente e anotando quais criaturas aparecem com frequência, incluindo menções ao lendário dragão. Enquanto Alan examina o quadro, um aventureiro chamado Raven se aproxima e o manda sair rudemente, insistindo que ali não é lugar para uma criança ficar. Alan quase obedece, mas rapidamente percebe que esse encontro é uma oportunidade para obter informações de um aventureiro. Usando alguns jogos mentais e perguntas inteligentes, ele consegue extrair conhecimento detalhado sobre os monstros listados no quadro de avisos, incluindo suas forças, hábitos e fraquezas. Assim que ele termina, os companheiros de Raven chegam, sinalizando que é hora de Alan ir embora. Ele parte, satisfeito por agora ter todas as informações de que precisa para começar a lidar com seu próximo objetivo. Na manhã seguinte, Alan se dirige aos portões da cidade para se aventurar lá fora, apenas para ser parado por um dos guardas. Ele rapidamente apresenta seu passe de mordomo, e o guarda, reconhecendo sua autoridade, se afasta e abre o portão. Depois de chegar a um certo ponto, Alan nota com alguma decepção que não encontrou nenhum monstro pelo caminho, então decide que precisará procurá-los. Pensando rápido, ele invoca 5 falcões e os envia para vasculhar a área próxima em busca de quaisquer sinais de. Depois de um curto tempo, um dos falcões retorna, indicando que localizou algumas criaturas. Seguindo a liderança do falcão, Alan descobre um pequeno grupo de goblins por perto. Sem perder tempo, ele invoca 5 tigres dente de sabre, que avançam e aniquilam os goblins com facilidade. Alan até consegue dar o golpe final em um goblin atirando uma pedra, o que o faz rir em triunfo. Derrotar todos os goblins lhe rende 1000 pontos de experiência, e ele fica eufórico com o progresso que está. Ele coleta as pedras mágicas derrubadas pelos goblins e as guarda cuidadosamente, e então comanda os falcões para continuarem procurando por mais alvos. Os falcões logo localizam outro grupo de goblins, e Alan usa suas invocações restantes para eliminá-los eficientemente. Um por um, eles caem, e ao final do dia, Alan já ganhou mais de 16.000 pontos de experiência. Ele pula de alegria, declarando este o melhor dia de folga de todos os tempos porque subiu 2 níveis. Além da experiência ganha, ele também adquire buffs valiosos para suas invocações e coleta informações mais úteis sobre pedras mágicas e o comportamento de monstros de. Apesar de ser noite, Alan ainda se sente enérgico e instrui os falcões a encontrar o próximo alvo. No entanto, os falcões se recusam porque está muito escuro para ver. Percebendo que estava contando com os falcões para guiá-lo de volta, Alan de repente entende que está perdido na floresta, sem uma saída. Depois de alguma dificuldade, ele finalmente consegue encontrar o caminho de volta para casa. Cerca de um mês depois, ele passa na loja de um dos ferreiros da cidade para comprar bolas de ferro para caça, pagando um total de 60 moedas de prata. Ele sente um orgulho danado, sabendo que já alcançou o nível 12 em tão pouco tempo. Depois de passar um dia perambulando pela cidade, Alan finalmente volta para casa e encontra Sebas esperando. Sebas o informa que Granvelle deseja falar com ele. Alan vai ao escritório de Granvelle, onde Granvelle o elogia por seu serviço impecável como mordomo. No entanto, Granvelle também expressa preocupação com as atividades de Alan em seus dias de folga, notando que ele sempre sai cedo pela manhã e retorna muito tarde. Alan entende por que eles estariam preocupados e decide ser completamente honesto. Ele explica que tem usado seu tempo livre para caçar monstros, pois a caça corre em seu sangue, sendo filho de um caçador. Granvelle fica genuinamente impressionado, especialmente porque ele havia presumido que Alan estava apenas vadiando durante seu tempo livre. Para formalizar isso, eles decidem que toda a carne que Alan caçar será comprada por uma moeda de prata por peça. Alan fica emocionado ao ouvir isso, percebendo que agora pode seguir sua paixão pela caça enquanto ganha dinheiro ao mesmo tempo. 6 meses depois, Alan está de volta à floresta como de costume, preparando-se para caçar mais goblins. De repente, seus falcões voam sobre ele, comportando-se de forma incomum e agindo mais agitados do que o normal. Sentindo que algo está errado, Alan corre imediatamente na direção que os falcões o estão levando e descobre Raven e seu grupo sob ataque de um grupo de.
Raven já sofreu ferimentos fatais, deixando seus companheiros, Rita e Milsai, para afastar os atacantes. Alan observa cuidadosamente a situação e percebe que não pode invocar suas criaturas na frente dele. Então, desta vez, ele decide lutar pessoalmente. Ele e Rita coordenam seus ataques, usando suas armas para derrubar os goblins restantes. A luta é fácil para Alan, pois ele subiu de nível significativamente. Sua força e agilidade agora estão acima de 300, permitindo-lhe lidar com monstros de rank D com facilidade. Mesmo depois que os monstros são derrotados, os ferimentos de Raven são graves, e Alan vê que uma ação imediata é necessária. Ele tira uma flor curativa e a aplica em Raven, curando instantaneamente suas feridas e restaurando-o à saúde plena. Raven reconhece Alan como o mesmo garoto que vira na Guilda dos Aventureiros recentemente, e expressa sua sincera gratidão por tê-lo. Assim que Alan se prepara para partir, o grupo de Raven o chama de volta, insistindo para que ele os deixe retribuir sua ajuda de alguma forma. Alan não deseja nada extravagante, então ele pede que eles coletem 100 pedras mágicas de rank, e para ele, ao que eles prontamente concordam, prometendo tê-las prontas até a semana. Depois de se separarem, Alan volta para confrontar Hawkins, sobre por que ele havia voado além do limite de 3 km que ele havia explicitamente estabelecido. Observando a expressão de Hawkins, Alan percebe que o Falcão foi mais longe por compaixão, querendo ajudar os aventureiros em perigo. Ele sempre presumiu que suas invocações apenas seguiam ordens, mas agora entende que elas possuem sentimentos e discernimento. Reconhecendo isso, Alan acaricia a cabeça de Hawkins e pede desculpas pelo seu tom anterior, garantindo que não pretendia repreendê-lo. Hawkins aceita o pedido de desculpas, e o laço de Alan com suas invocações parece fortalecido. Com o assunto resolvido, Alan retoma suas funções de mordomo, mais uma vez aguentando a Lady Cecil usando-o como um banquinho improvisado para pegar uma geleia da prateleira de cima. Alan faz isso, mantendo seu equilíbrio entre serviço e aventura com a mesma dedicação de sempre. Esse foi o episódio 7. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.